Olá pessoal, aqui é o professor Alessandro e a gente vai resolver agora a questão 91 da prova do Enem de 2010, tá bom? É uma questão de espanhol e interpretação de texto, tá bom? Pessoal, essa questão não é muito simples, tá? Ela não é muito trivial, a gente vai ler ela com bastante cuidado, analisar cada uma das alternativas para poder entender direitinho o que cada uma das alternativas diz, o que o enunciado está dizendo e aí a gente vai achar a alternativa correta. Tá legal? Vamos lá! Bilingüismo en la educación media. Continuidad, no continuismo. Aún sin escuela, incluso a pesar de la escuela, paraguayos y paraguayas se están comunicando en guaraní. La comunidad paraguaya ha encontrado en la lengua guaraní una funcionalidad real que asegura su reproducción y continuidad. Esto, sin embargo, no basta. La inclusión de la lengua guaraní en el proceso de educación escolar fue sin duda un avance de la reforma educativa. Gracias precisamente a los programas escolares, aun en contextos urbanos, el bilingüismo ha sido potenciado. Los guaraní hablantes se han acercado con mayor fuerza a la adquisición del castellano y algunos castellano hablantes perdieron el miedo al guaraní y superaron los prejuicios en contra de él. Dejar fuera de la educación media al guaraní sería echar por la borda tanto trabajo realizado, tanta esperanza acumulada. Cualquier intento de marginación del guaraní en la educación paraguaya merece la más viva y decidida protesta, pero esta postura ética no puede encubrir el continuismo de una forma de enseñanza del guaraní que ya ha causado demasiados estragos contra la lengua, contra la cultura y aún contra la lealtad que las paraguayas y paraguayos sienten por su querida lengua. El guaraní, lengua de comunicación sí y mil veces sí, lengua de imposición no. Legal, então vamos ler o enunciado agora. No último parágrafo do fragmento sobre o bilinguismo no Paraguai, o autor afirma que a língua guarani, nas escolas, deve ser tratada como língua de comunicação e não de imposição. Qual dos argumentos abaixo foi usado pelo autor para defender essa ideia? Gente, vamos dar uma olhada no último parágrafo de novo? Já que pelo enunciado aqui da questão ele parece ser o mais importante? Então vamos lá. Vamos ler ele em português, tá? Qualquer tentativa de marginalização do Guarani na educação paraguaia merece o mais vivo e decidido protesto. Mas essa postura ética não pode encobrir o continuismo de uma forma de ensinar o Guarani que já tem causado muitos estragos contra a língua, contra a cultura e ainda contra a lealdade que as paraguaias e paraguaios sentem por sua querida língua. O Guarani, língua de comunicação, sim e mil vezes sim. Língua de imposição, não. Tá? Então ele quer saber, desse parágrafo aqui, né, o fato dele dizer que o Guarani deve ser utilizado como língua de comunicação, certo? Uma língua que deve ser utilizada para as pessoas se comunicarem no dia a dia. Isso sim deve ser reforçado nas escolas, isso sim deve ser incentivado nas escolas com o apoio da reforma educativa, né, que criou nos programas escolares, né, uma potencialização, né, do bilinguismo, que beneficiou os falantes do Guarani e os falantes do castelhano, que perderam o medo do Guarani, certo? Então, tudo isso tem que acontecer como, não de uma maneira imposta, certo? E sim de uma maneira a incentivar o Guarani como uma língua que deve ser utilizada na comunicação, no dia a dia de comunicação. Tá legal? Então tá, vamos agora analisar as alternativas com isso em mente, tá bom? Qual que é o argumento que reforça essa ideia aqui de que o Guarani tem que ser tratada como uma língua de comunicação e não uma língua imposta? Então vamos lá, letra A. O Guarani continua sendo usado pelos paraguaios, mesmo sem a escola e apesar dela. Tá certo, né? Ele escreveu isso aqui em cima, né? Ainda sem a escola, e inclusive apesar da escola, paraguaios e paraguaias estão se comunicando em Guarani. Tá certíssimo. A frase está certa. O que acontece com essa frase? O problema dessa frase é que ele está dizendo aqui, ó, que o Guarani continua sendo usado mesmo sem a escola. Mesmo sem a escola. E aqui ele está falando qual que é o argumento que reforça que a língua Guarani nas escolas tem que ser tratada como língua de comunicação. Então, essa alternativa aqui, apesar de ser uma frase correta, ela está dizendo o contrário do que ele está pregando aqui. Né? Ele não está falando que nas escolas ela deve ser tratada como língua de comunicação e não de imposição. Ele está dizendo que o Guarani continua sendo uma língua de comunicação mesmo sem a escola. Então essa alternativa aqui está errada. Ok?
Letra B. O ensino médio no Paraguai, sem o Guarani, desmereceria todo o trabalho realizado e as esperanças acumuladas. Pessoal, essa frase também está aqui, né? Ele está dizendo aqui, ó, deixar fora da educação média o Guarani seria jogar por água abaixo, né? Seria desperdiçar tanto trabalho realizado e tanta esperança acumulada. A frase, novamente, assim como no item A, a frase está correta, certo? Mas o fato de ter ou não ter o ensino médio no Paraguai e a relação disso com, né, o desmerecer o trabalho e as esperanças acumuladas, não tem nenhuma relação, né, com o comentário dele de que a língua não pode ser imposta, né? Ele simplesmente está fazendo uma justificativa de por que a reforma é importante, né? A reforma é importante por causa disso, porque senão desmereceria todo o trabalho. Mas aqui ele não está entrando no mérito de que a língua não pode ser imposta. Tá legal? Então essa aqui também não está correta. Letra C. A língua guarani encontrou uma funcionalidade real que assegura sua reprodução e continuidade, mas só isso não basta. Gente, isso também está escrito bem aqui, ó. A comunidade paraguaia tem encontrado na língua guarani uma funcionalidade real, né, que assegura sua reprodução e sua continuidade. É isso que ele está falando na alternativa C, praticamente com as mesmas palavras, né? Encontrou uma funcionalidade real que assegura sua reprodução e continuidade. O fato de ter encontrado uma funcionalidade real assegura que o Guarani está sendo usado como língua de comunicação, mas não está falando nada sobre o fato de que ela não deve ser utilizada como uma língua de imposição, tá? E ele, quando ele diz que só isso não basta, ele está fazendo uma referência à reforma educativa, né? A reforma educativa é o que ele tem que fazer, porque só o fato dos paraguaios se comunicarem com o Guarani, né, e de terem encontrado uma funcionalidade real para a língua, não basta, né? Não basta, tá bem aqui, ó. Ele precisa dessa inclusão do Guarani nos programas escolares, inclusive ele está elogiando essa iniciativa, tá bom? Mais uma vez, essa alternativa ela tá muito mais um argumento sobre a importância da reforma educativa do que do fato da língua ser de comunicação ou não, ou de imposição dentro das escolas, tá bom? Então essa alternativa aqui também está furada. Então vamos ler a alternativa D agora. A introdução do Guarani nas escolas potencializou a difusão da língua, mas é necessário que haja uma postura ética em seu ensino. Tá? Vamos ler primeiro o que tem antes da vírgula e depois a gente lê o restante da frase. A introdução do Guarani nas escolas potencializou a difusão da língua? Ele fala isso em algum lugar aqui, pessoal? Ele fala, né? Ele fala bem aqui, ó. Graças precisamente aos programas escolares, ainda em contextos urbanos, o bilinguismo, quer dizer, a convivência do castelhano com o Guarani, tem sido potencializado. Legal. A primeira oração está certinha, né? A introdução do Guarani potencializou a difusão da língua. Legal. Mas é necessário que haja uma postura ética em seu ensino. Pessoal, postura ética é uma expressão um pouco genérica, né? O que significa postura ética? Vamos procurar no texto onde essa palavra aparece? Onde essa expressão aparece? Ela aparece bem aqui, ó, no último parágrafo. Postura ética. E o que quer dizer ela? Para a gente entender o que quer dizer ela, a gente tem que ler a frase desde o início. Qualquer tentativa de marginalização do Guarani na educação paraguaia merece o mais vivo e decidido protesto. Mas essa postura ética não pode papapá, papapá. O que é essa postura ética? É o protestar contra a marginalização do Guarani. Então, postura ética significa protestar, né, contra qualquer tentativa de marginalização do Guarani na educação paraguaia. Então vamos reler a frase com isso em mente. A introdução do Guarani nas escolas potencializou a difusão da língua. Legal. Mas é necessário que se proteste contra as tentativas de marginalização do Guarani na educação paraguaia. Tem sentido isso, pessoal? Tem sentido, mas isso tem alguma coisa a ver com o fato do Guarani não ser imposto e sim ser visto como uma língua de comunicação? É estranho, né? Porque ele está dizendo que tem que protestar contra a marginalização da língua. Então é como se não fosse permitido as pessoas simplesmente se comunicarem, né? Você tem que, de certa forma, impor, porque você tem que protestar. Essa alternativa eu acho muito estranha e eu vou considerar ela errada, tá bom? Letra E.
O bilinguismo na maneira de ensinar o Guarani tem causado estragos contra a língua, a cultura e a lealdade dos paraguaios ao Guarani. Gente, ele fala essa frase bem aqui, ó. O continuismo de uma forma de ensinar o Guarani, que já tem causado muitos estragos contra a língua, a cultura e ainda contra a lealdade dos paraguaios e paraguaias. Certo? Ele fala quase com as mesmas palavras. Mas o que ele está dizendo que causa tudo isso é aqui, ó, é o continuismo, tá? Não é o bilinguismo, tá? Então essa aqui está errada, não é o bilinguismo que provoca esses estragos, ao contrário, né? Durante todo o texto ele está defendendo o bilinguismo, ele está defendendo que se conviva o castelhano com o guarani o tempo todo. Então, gente, eu considero que todas as alternativas aqui estão erradas, tá bom? Não considero que nenhuma dessas está correta e essa questão realmente provocou uma polêmica durante o Enem em 2010, certo? Os cursinhos e as escolas que prepararam o gabarito não concordaram, tá bom? O gabarito oficial do governo disse que era a letra D, tá bom? Mas, pelo que a gente conversou aqui, eu acredito que essa alternativa não é correta, tá bom? Um abraço e até mais.